Pessoal, muito bom dia a todos. Novamente, antes de iniciarmos, volto a insistir, dar um pouco mais de informações a respeito do produto, a respeito da abordagem que podemos fazer, o que nós podemos melhorar na questão de apresentação do produto, ok? E esta situação, esse aprendizado a respeito do produto, ele se faz necessário para que nós possamos apresentar a nossa empresa. A nossa empresa, ela depende de uma tecnologia, o resultado é altamente satisfatório na área de saúde, um produto que traz um resultado para toda uma família, mas que precisamos ter aí uma abordagem correta. Porque é o seguinte, a maioria das abordagens que nós temos hoje, e que sempre me chega, através de e-mails, ou mesmo, é sempre o questionamento se o silocimol ele é eficiente em tal problema de saúde ou outro problema de saúde que, de repente, está sendo prospectado por alguém. Nós já falamos diversas vezes aqui, eu volto a repetir, o silocimol não é remédio, tá? Não é medicamento. Nós não temos o foco em doenças. O foco que nós temos é justamente um produto que reestrutura a condição da água, e uma vez que nós temos acesso, as pessoas têm acesso a essa água modificada magneticamente, o organismo que está ingerindo essa água tratada magneticamente, ele terá melhores condições. E se esse organismo está passando por algum problema de saúde no momento, melhora na condição do organismo, poderá levar a uma reversão do quadro. Mas um outro fator muito importante na abordagem que nós precisamos fazer é justamente, nós temos hoje um produto, o silocimol, cujo trabalho é modificar a estrutura da água magneticamente, que tem uma publicação nos Estados Unidos mostrando que esse produto, e a água tratada magneticamente por ele, é recomendado como preventivo à osteoporose. Por quê? Porque melhora a densidade mineral óssea, o conteúdo mineral ósseo, a resistência mineral óssea. Temos uma tabela de um estudo científico demonstrando que essa melhora é da ordem de 50%. Então, ela precisa ser aproveitada. Nós precisamos mostrar para as pessoas não só o aspecto de reversão dos quadros já instalados, os quadros de saúde já instalados na família, mas principalmente o aspecto preventivo. Conforme diversos médicos falam, é muito melhor promover a prevenção do que tratar a doença puramente. E nós temos um produto que promove uma grande prevenção, mas uma grande prevenção mesmo, a diversos tipos de problemas de saúde. Para ser específico, mais de 140 problemas de saúde nós conseguimos prevenir. Vocês vão ver por que essa prevenção ocorre no treinamento de hoje. O que eu quero trazer à luz nesse treinamento de hoje é justamente a importância da preparação. Tá? A importância da pesquisa. Nós temos aqui, esse slide que nós sempre mostramos no nosso treinamento de vendas, que são aqui os 7 passos da venda. Então, como que se inicia um processo de venda? O processo de venda, ele se inicia no conhecimento do produto. E o conhecimento do produto envolve nós estudarmos o que o produto... Essa situação, por exemplo, que eu mencionei para vocês aqui agora da prevenção à osteoporose. Nós vamos abordar essa situação aqui hoje. Bom, após o conhecimento do produto, nós precisamos promover a pesquisa, ok? Organizar a abordagem. Depois, estabelecer a necessidade do cliente. A necessidade do cliente, entendam bem, está também no aspecto preventivo, conforme eu mencionei antes. Então, não é somente os casos. Então, nós precisamos
a todo momento, nos preocuparmos com essa situação de estabelecer a necessidade do cliente, mostrar para ele que o produto, do ponto de vista preventivo, é altamente necessário tanto para ele como para a sua família. Então, dentro desse ponto que é altamente importante, eu queria, que todos nós aqui enxergássemos este aspecto preventivo como sendo uma forma de estabelecermos a necessidade do cliente. Por quê? Porque, do ponto de vista preventivo, todas as pessoas precisam do nosso produto. Todas, indiscutivelmente todas. Eu falei para vocês, temos um produto que previne a osteoporose. A osteoporose é uma consequência para praticamente todas as pessoas na evolução da idade. Só que é o seguinte, não conseguimos chegar perante o nosso cliente e mostrar para ele essa necessidade que ele tem, dificilmente ele comprará o produto. Dificilmente ele se disponibilizará a conhecer o produto, conhecer a tecnologia. Então, a todo momento, nós precisamos nos preocupar também com este aspecto, o aspecto preventivo que o nosso produto pode proporcionar. Bom, mas nós vimos que o conhecimento do produto é importante. Nós vimos que a pesquisa também é importante. Ela vem antes, inclusive, aqui de estabelecer as necessidades. Dentro deste aspecto da pesquisa, eu trouxe aqui para vocês hoje uma matéria a respeito do segundo cérebro que nós temos. Sabiam disso? Sabiam que nós temos um segundo cérebro no nosso organismo de vital importância? E a importância que esse segundo cérebro tem, nós temos aí o produto perfeito para deixar esse segundo cérebro na melhor condição. Sabiam disso? Então vamos ver o que vem a ser este segundo cérebro e como que nós podemos usar este argumento para novamente melhorar o estabelecimento da idade do nosso cliente. Então aqui nós estamos usando a pesquisa que foi feita para que possamos estabelecer a necessidade do cliente e uma necessidade que ele não sabe que existe. Ele não sabe, ele não tem conhecimento dessa situação. Mas a partir do momento que você mostrar para ele a importância e determinar a necessidade, o que você fez? Você fez com que ele enxergue a necessidade de adquirir o produto. Então vamos ver aqui o que vem a ser esse segundo cérebro. Eu vou ler para vocês rapidamente um artigo, tá? Isso aqui então vai melhorar o nosso conhecimento para que facilite a nossa abordagem e facilite o estabelecimento da necessidade do nosso cliente. Tem um segundo cérebro dentro da sua barriga. Sabe esse seu cérebro aí na cabeça? Não como a gente imagina e conta com a grande ajuda de um parceiro para controlar nossas emoções, nosso humor e nosso... Isso porque o corpo humano tem o que muitos chamam de um segundo cérebro. E em um lugar bem especial, na nossa barriga. O segundo cérebro, como é chamado informalmente, está situado bem ao longo dos 9 metros do seu intestino e reúne milhões de neurônios. Viu por que ele é considerado o segundo cérebro, o intestino é o segundo cérebro? Porque ele tem milhões de neurônios. Nosso cérebro, o cérebro principal aqui, ele é constituído por neurônios. Na sua grande totalidade são neurônios. Mas nós temos milhões de neurônios também no intestino. Vocês, pouquíssimas pessoas aí fora sabem disso. Pouquíssimas. Essa informação é uma informação que é um número muito pequeno de pessoas que a têm. Uma nomenclatura um pouquinho mais complicada. O sistema nervoso entérico. Então é assim que é chamado, o nosso intestino, que contém aí milhões de neurônios e é considerado um segundo cérebro. Uma das razões principais para ele ser considerado um cérebro é a grande e complexa rede de neurônios existentes no sistema. Para se ter uma ideia, nós temos ali entre 200 milhões e 600 milhões de neurônios, de acordo com pesquisadores da Universidade que trabalham em conjunto com o cérebro principal. Então, olha aí, é como se tivéssemos o cérebro de um gato na nossa barriga. Ele tem 20 diferentes tipos de neurônios, a mesma diversidade encontrada no nosso cérebro grande, onde temos 100 bilhões de neurônios. As funções desse cérebro são várias e ocorrem de forma autônoma e integrada ao grande cérebro. Antes,
Imaginava-se que o cérebro maior enviava sinais para comandar este outro cérebro, mas na verdade é o contrário. O cérebro em nosso intestino envia sinais por meio de uma grande rodovia de neurônios para a cabeça que pode aceitar ou não as indicações. Vocês viram? Então existe até um comando para o nosso cérebro principal, né, que parte lá do intestino. Ele manda informações, que essas informações serão processadas, e uma vez que elas foram processadas, serão determinadas algumas situações para todo o restante do nosso organismo. Mas por quê? Porque o segundo cérebro detectou algumas situações e enviou essas informações para serem processadas e ter aí, então, uma reestruturação, né, dentro da comunicação que é feita no nosso organismo. O cérebro de cima pode interferir nesses sinais, modificando-os ou inibindo-os. Há sinais de fome que o nosso estômago vazio envia para o cérebro. Tem sinais que mandam a gente parar de comer quando estamos cheios. Se o sinal da fome é ignorado, pode gerar doença, anorexia, por exemplo. O mais comum é o de continuar comendo, mesmo depois de que nossos sinais do estômago dizem ok. Ok, pare, transferimos energia suficiente. Completa aí esse médico que a quantidade de neurônios assusta, mas faz sentido se pensarmos nos perigos da alimentação. Assim como a pele, o intestino tem que parar imediatamente potenciais invasores perigosos em nosso organismo, como bactérias e vírus. Esse segundo cérebro pode ativar uma diarreia ou alertar o seu superior, que pode decidir por acionar vômitos. Vocês viram? Ele envia informação para o cérebro principal, né? E ali se decide o que vai fazer para expulsar aquele invasor, diarreia ou vômitos. Vocês perceberam como que a interligação entre os dois é muito próxima? É um trabalho em grupo de vital importância. Vamos lá, digestão. É claro que uma das funções principais tem a ver com a nossa digestão e excreção, como se o cérebro maior não quisesse sujar as mãos, né? Ele inclusive controla contrações musculares, liberação de substâncias químicas e afins. O segundo cérebro não é usado em funções como pensamentos, religião, filosofia ou poesia, mas está ligado ao nosso humor. O sistema entérico nervoso nos ajuda a sentir nosso mundo interior e seu conteúdo. Segundo a revista Americana Científica, é provável que boa parte das nossas emoções sejam por causa dos neurônios em nosso intestino. Já ouviu a expressão borboletas no estômago? A sensação é um exemplo disso, como uma resposta a um estresse psicológico. Vamos lá, vamos acabar de ver essa matéria aqui, que ela é muito interessante. É por conta disso que algumas pesquisas tentam até tratamento de depressão atuando nos neurônios do intestino. O sistema nervoso entérico tem 95% de nossa serotonina, substância conhecida como uma das responsáveis pela felicidade. Ele pode até ter um papel no autismo. Há relatos de outras doenças. Então, esse estudo de 2010 apontou que modificações no funcionamento do sistema nervoso podem evitar a osteoporose. Vocês viram como é que está tudo interligado? Mas vamos lá. Vida nas entranhas. O segundo cérebro tem como uma de suas principais funções a defesa de nosso corpo, já que é um dos grandes responsáveis por controlar nossos anticorpos. Um estudo de 2016, com o apoio da FAPESP, mostra como os neurônios se comunicam com as células de defesa do intestino. Há até uma conversa com micróbios, já que o sistema nervoso ajuda a ditar quais deles podem habitar o intestino. Pesquisas apontam que a importância do segundo cérebro é realmente enorme. Em uma delas foi percebido que ratos recém-nascidos, cujos estômagos foram expostos a um químico irritante, são mais depressivos e ansiosos do que outros ratos, com sintomas prosseguindo por um bom tempo depois do dano físico. O mesmo não ocorreu com outros danos, como a irritação na pele. Com tudo isso em vista, tenho certeza que você vai olhar para as suas vísceras de uma maneira diferente agora, né? Pensa bem, na próxima vez que você estiver estressado ou triste e for comer aquela comida bem gorda para confortar, pode não ser culpa da sua cabeça. Bom, pessoal, eu li rapidamente esse artigo aqui para vocês, para que vocês pudessem ter aqui uma noção
da importância que é o nosso intestino. Ok? Então nós temos realmente uma grande importância nesse órgão vital, tanto que ele é chamado de segundo cérebro. Agora é o seguinte, qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso papel através do nosso produto neste segundo cérebro? O que nós podemos fazer para melhorar a performance deste segundo cérebro? Bom, então nós vimos aí, aprendemos já hoje que o nosso intestino é um segundo cérebro, ele tem milhões de neurônios, ele se comunica a todo momento com o nosso cérebro principal, tá? Troca informações e se toma aí as melhores medidas, né, para proteger o nosso organismo ou para melhorar a condição deste organismo. Mas agora entra, então, o papel do nosso produto, o silocinol. O que o silocinol pode fazer para melhorar a performance deste segundo cérebro? Será que ele tem feito? Será que nós temos tido aí resultados na melhoria deste segundo? E se estamos tendo estes resultados, o que estamos alcançando? Bom, então agora, pessoal, vamos ver aqui um vídeo que vocês já conhecem, mas eu queria que agora vocês vissem esse depoimento com outra visão. Agora vocês vão ver esse depoimento, mas embasados com esta informação que eu passei para vocês agora. Porque às vezes as pessoas tendem a achar que o intestino é um órgão de menor importância. As pessoas não sabem que o nosso intestino tem essa relevância toda dentro do organismo. Agora nós temos um produto, vocês já vão ver aqui no depoimento, que o primeiro resultado dele, o primeiro resultado das pessoas que começam a ingerir água tratada magneticamente pelo silocinol é justamente o resultado de um melhor funcionamento do intestino. Nós até sempre elencamos aí de 1 a 7 dias para se buscar este resultado do intestino, que é a primeira situação que acontece. E às vezes, olha o erro que nós incorremos, tá? Nós vamos buscar resultados que são mais complexos, mais demorados. Por quê? Porque nós queremos atingir no cliente aquele resultado que ele está buscando ali no momento. Mas, de repente, se buscarmos o resultado do intestino, aquele outro problema que ele está buscando solução vai ser solucionado também, só que ele precisa de um tempo maior. Mas se você busca o resultado mais imediato, que é o resultado do melhor funcionamento do intestino, que nós sabemos que é muito rápido, o que você conseguiu fazer? Você conseguiu estabelecer a confiança do produto. A pessoa vai saber esperar. Se, por exemplo, você precisa esperar 60 dias para ter um resultado em cima de uma diabetes, uma redução na taxa de diabetes, ele vai saber esperar porque ele já teve a percepção que o intestino dele melhorou com 1, 2, 3, 4, 5, 7 dias no máximo. Ele já teve essa percepção. Mas se você, ao contrário, estabelece a necessidade dele para diabetes, para hipertensão, para um problema de psoríase ou qualquer outro problema que vai demandar um tempo maior, o que acontece? O seu cliente pode se frustrar pela demora do resultado e o resultado que ele já alcançou no intestino, no segundo cérebro, que é altamente importante, fica despercebido. Então é por isso que, no aspecto de se estabelecer a necessidade do cliente, nós precisamos buscar a necessidade imediata que ele tem, que é o melhor funcionamento deste segundo cérebro. E que nós sabemos que, em 99% dos casos, acontece rapidamente quando se utiliza a água tratada magneticamente pelo silocinol. Então, eu trouxe para vocês este artigo a respeito do segundo cérebro, que é o nosso intestino, justamente para entendermos a ordem lógica de se estabelecer a necessidade. Porque, vamos agora ao depoimento.
Com um resultado como esse que nós vamos mostrar aqui, tá? E que eu quero que vocês agora enxerguem este resultado, utilizando a informação que eu passei nesse momento, tá? Com um resultado como esse, e argumentando que nós estamos melhorando a condição do segundo cérebro que a pessoa tem, eu acho muito difícil qualquer pessoa que nós abordarmos não comprar o nosso produto. Acho muito difícil. Eu quero que vocês vejam o depoimento agora, pensem no que eu falei para vocês e me respondam depois se vocês concordam com a minha afirmação ou não. Vamos ver aqui novamente o depoimento da Giane, prisma diferente que eu coloquei para vocês. Aqui com a Giane, em Maceió, ela tem um depoimento de um problema que ela vinha passando já a longo prazo. E ela vai nos relatar aqui que problema é esse. Por favor, Giane. Então, Amilco, né? Meu nome é Giane, eu sou formada em comunicação, trabalhei 27 anos em rádio e eu tinha um problema muito grave. Desde pequena, meu intestino nunca funcionou muito bem. E à medida que eu fui envelhecendo, ele foi ficando cada vez pior. Então eu tomava muitos medicamentos para conseguir ir ao banheiro, não ia. A minha alimentação, eu até ficava chateada quando eu ia ao médico e ele falava assim, olha, você tem que comer ameixa, só se eu comer um caminhão de ameixa, porque eu como ameixa de manhã, eu tomo suco de laranja, eu tomo iogurte natural, eu como mamão, eu como granola, eu não como feijão, eu não como arroz, eu não como batata, eu não como cebola. Tem uma lista de alimentos que eu não como. Só como tudo pastoso. Nos últimos anos eu estava comendo muito pastoso. E mesmo assim, eu já fiquei mais de 30 dias sem ir ao banheiro. Fui para a mesa de cirurgia várias vezes. E uma das vezes o médico até lamentou, né, a minha situação. Ele falou, nossa, você é tão jovem e passando por isso, uma qualidade de vida péssima, né? E uma expectativa de vida tão pequena, porque quem tem problemas assim não vai viver muito, né? Não tem nada que a gente possa fazer por você. E aquilo me entristecia muito, porque eu não queria morrer, eu quero viver, quem não quer viver, né? A vida é ótima, maravilhosa, e eu tinha esse problema aí. Meu marido sempre estava comigo quando eu ia ao banheiro. Por quê? Ele ficava fazendo massagem, ele tentava de alguma forma me ajudar. E já nos últimos tempos ele não ia mais, porque ele não aguentava ouvir os meus gritos. Nos últimos 2 anos eu sangrava todas as vezes que eu ia ao banheiro e andava sempre com hashi na bolsa, porque se por acaso eu sentisse vontade de ir ao banheiro e eu não estivesse na minha casa, eu tinha que quebrar as minhas fezes antes de usar o banheiro de alguém, porque senão eu entupia o banheiro. Então a minha situação era muito grave. Eu já cheguei a tomar 900 miligramas de cáscara sagrada, por exemplo, 8 comprimidos de lactopurga e não ir ao banheiro. Então era muito grave. E quando eu conheci o Sulacimol e a pessoa me falou de como era maravilhoso o funcionamento da água magnetizada, essa água modificada, né? Eu falei, vou experimentar. Se realmente ela fizer um efeito bom, ela não tem preço. E aí eu comecei a utilizar a água. Eu levei mais ou menos uns 2 meses para sentir o efeito real da água, mas à medida que eu ia usando, sempre eu ia melhorando, né? E hoje, não tem nenhum ano que eu estou usando a água, faz mais ou menos uns 8 meses que eu faço uso da água. E eu ando com a garrafinha no carro e sempre tomo. E aí hoje eu funciono normal. Então eu vou ao banheiro todos os dias, eu não ando mais com hashi na bolsa, meu esposo não ouve mais grito, nem os meus vizinhos, porque eles ficavam incomodados, porque eu gritava muito mesmo no banheiro. E aí, normal, feliz da vida, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, tudo melhorou porque agora eu não sou mais uma pessoa enfesada, eu sou uma pessoa feliz, graças ao Silo que está lá em casa, e abençoado seja. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, viu, Giane? Muito obrigado. O depoimento da Giane, vimos o grande resultado que ela obteve em um problema gravíssimo, mas gravíssimo mesmo, de intestino preso, tá? Me pediram aqui o nome do médico, eu estou passando aqui, deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui no slide onde tem o nome. Está aí, ó, está aí o nome. Quem nos perguntou aí, vou deixar esse slide um tempinho, tá? Pode buscar o nome aí do cientista, né? E depois eu avanço os slides aqui. Bom, mas então é o seguinte, nós vimos aí a condição que estava essa senhora, né? Nós vimos aí a condição que estava. Vocês pensem o que é 30 dias sem ir ao banheiro. Esses milhões de neurônios que nós temos aí neste segundo cérebro, nesta situação. Vocês viram que a questão da condição do intestino,
pode, inclusive, nos levar, segundo o artigo que nós mencionamos aqui para vocês, a problemas muito graves de depressão. Vocês viram isso? Então é o seguinte, uma vez que nós melhoramos a condição do intestino das pessoas, todos os demais aspectos do organismo melhorados, todos os demais. Mas essa situação, ela precisa ser entendida pelas pessoas às quais estamos levando o nosso produto. A partir do momento que você demonstrar para as pessoas que o intestino dela não é um órgão de menor importância, mas muito pelo contrário, é um órgão da maior relevância, porque se trata então do segundo cérebro do organismo, a pessoa vai querer dar mais atenção, principalmente à água, né, que é de vital importância, de argumentação muito forte, mas muito forte mesmo, para colocar os benefícios do nosso produto quando você estabelece essa necessidade, na forma como foi mostrado aqui hoje. Então, essa questão de estabelecer a necessidade, ela vai muito além de simplesmente enxergarmos uma pessoa que tem um determinado problema de saúde, está ali sofrendo, né, há 2, 3, 4, 5, 10 anos com uma úlcera varicosa, precisa do nosso produto, logicamente precisa, para aquele problema, então nós podemos levar realmente a solução para ele. Mas e as pessoas que não têm nenhum tipo de problema como esse, não têm uma ferida como essa, não têm um diabetes, não têm uma hipertensão? O que você pode levar para essa pessoa? Que espécie de necessidade que você pode estabelecer para ela? Então agora você já sabe. O intestino da pessoa é um segundo cérebro, ele precisa de atenção especial, ele precisa de uma água de qualidade, uma situação como essa que nós vimos no depoimento da Giane possa ser alcançada, para que possamos então mudar a condição da pessoa. E conforme eu falei para vocês, 99%, né, não vou falar 100%, para não superestimarmos tudo, né? Vamos deixar aí pelo menos 1%. Mas nós sabemos que 99% problemas de intestino preso, um trato intestinal, né, como um todo, nós temos aí condições de resolver quando nós colocamos o produto com a pessoa e ela passa, então, a ingerir a água tratada magneticamente pelo silocinol. Mas o seguinte, estabelecer a necessidade através desse problema, né, intestinal é somente uma das situações que podemos e devemos fazer do ponto de vista preventivo, logicamente. Olha só a questão que nós mencionamos logo no início, a questão da osteoporose. É uma outra forma muito forte de estabelecermos a necessidade diante de um problema que todos terão no futuro. Então, resumindo, o que eu quero falar aqui para você é que nós temos as mais diversas formas de abordagem e de estabelecer necessidade para os nossos clientes. E precisamos aproveitar todas elas. Tá? Nós não podemos focar somente na doença que a pessoa está tendo. E não podemos também atribuir aos situações que de repente ele não alcança. Conforme eu falei para vocês, o nosso produto ele é um coadjuvante, ele não é medicamento. Ele não existe ele não foi concebido para curar doenças. Tá? Ele foi concebido para quê? Para melhorar a condição do organismo da pessoa, e uma vez que essa condição é alcançada, o próprio organismo se restabelece. Mas aí nos chegam aqui questionamentos da seguinte ordem. A pergunta por si só, né, ela já é descabida. Ela nos mostra muito claramente que se busca tais situações que não deveria. Ok? Não deveria. Utilizar as informações, né? Utilizarmos aí a questão do conhecimento do produto para, uma vez que tenhamos o entendimento correto, tá? Que ele tem, o alcance foi muito bem demonstrado nesse depoimento que nós mostramos aqui agora, o depoimento fala por si só,
Então, diante do alcance que ele tem, o tipo de benefício que ele trará para a pessoa. Mas agora, o que nós estamos levando para as pessoas? Estamos levando esse benefício preventivo, pelo conhecimento que ela tem, a partir do momento que você leva uma informação como essa, tá? De que realmente o produto, né, pelo trabalho que ele faz na água, vai ter uma eficiência muito grande nesse segundo cérebro, vai ter uma eficiência muito grande na prevenção da osteoporose. Por quê? Porque você foi muito feliz no estabelecimento da necessidade do cliente do ponto de vista preventivo. E você será muito feliz em alcançar outros benefícios que virão com um tempo maior. Mas por quê? Porque você conseguiu, tendo essa estratégia de trabalho que eu estou passando para vocês aqui agora, você conseguiu adquirir a confiança do nosso consumidor final logo no início. Por quê? Porque você atingiu aquele objetivo de 1, 2, 3, 7 dias no máximo, com um resultado que você mostrou para ele que ele precisa, com um resultado que você mostrou para ele que é altamente necessário e eficiente, um resultado que você mostrou para ele, enquanto ele desconhecia que ele tem um segundo cérebro, você mostrou para ele que você tem condições agora de cuidar melhor desse segundo cérebro dele através de uma água de qualidade que o nosso produto proporciona. Mas então, as informações que você vai trabalhar com o cliente, elas são de vital importância. O estabelecimento da necessidade de mais vital importância ainda. E aí eu entro no aspecto que eu falei com vocês aqui hoje, logo que iniciamos esse treinamento. E o principal, te dá aquele sentimento de realização. Mas nós precisamos fazer. A última palavra minha para vocês é esta. Vamos fazer. Vamos fazer. Muito obrigado. Excelente semana para vocês. E semana que vem estaremos aqui com uma matéria que eu acredito não será menos importante do que essa.